Bora lá, galerinha! A história do Brasil do canal do DGP Mundo, gente. Mais um vídeo do DGP trazendo aqui pra vocês. Depois de muito tempo trazendo um vídeo aqui do DGP, porque tá acabando, assim, falta pouquíssimos mesmo. E um dos poucos que faltam é esse da história do Brasil, cara. Eu não tinha trazido até hoje, sinceramente, porque eu acho que é mais um vídeo daqueles pra gente de fora assistir, né? Tem muito aí no canal não, muito aí no YouTube, esses português reage à história do Brasil, muito desse tipo de coisa. Por isso eu acabei nunca trazendo esse vídeo, cara, mas acho que é boa hora, eu tava precisando de um vídeo aí do DGP pra assistir, tava com vontade de ver um vídeo dele. E tô a fim de meio que terminar os vídeos do canal dele e partirmos pra outra, então... Vambora assistir esse vídeo aí, ver o que eu posso comentar durante. Acho que vai ser divertido de todo modo, a gente vai conversando, trocando uma ideia sobre a história do Brasil, que é, de fato, muito interessante, tá bom? Enfim, gente, espero que deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe nada, deixa o like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Peço desculpas aí aos membros aí pela falta de vídeos. Vocês sabem que ontem voltou vídeos no canal também normal, então... tá faltando um pouco em tudo, mas eu vou gravar um vídeo hoje para os membros, então podem ficar tranquilos que vocês logo vão estar municiados aí, já planejei os vídeos para o fim de semana e vai dar tudo certo, tá bom? Além disso, gente, entre na nossa comunidade no nosso server do Discord do canal aí para dar aquela força e tá sempre trocando uma ideia comigo, e além disso, no meu canal 2 que eu tô produzindo o Iceberg das Religiões, que vai ser no dia 30, então esteja lá pra curtir esse vídeo aí, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Enfim, vambora ver a história do Brasil e a gente vai conversando durante o vídeo, tá bom? Bora! A história do Brasil. A história do Alright. Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram Caramba, ao né? continente americano, por aqui ou por aqui, e acabaram se dividindo em vários grupos. Cara, maneiro ele falar isso daí no começo do vídeo, né? Antes da chegada dos portugueses, o território do Os paleo-índios. Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral Não sei se ele não foi o primeiro, se ele foi o primeiro ou não, né? Mas fato é que ele já sabia que tinha terra aqui, né? e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo Dizem que é pejorativo falar índio hoje em negócio dia, com né? eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Ah, tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Uou! Então fizeram um tratado. Na América, isso foi crucial para as fronteiras Doideira, né? Mas esse tratado de Tordesilhas, esse daqui, na verdade, que esse daqui já o tratado de Tordesilhas original é só uma beirinha aqui do Nordeste. Esse daqui já é um tratado, eu não sei se também se chama Tordesilhas, mas eu acho que é um segundo tratado que tem alguns anos depois que estende um pouquinho mais essa fronteira do Brasil, cara. Mas, porque o tratado original, tô ligado que é só até aqui, assim, ó, mais ou menos, né? atuais. E é curioso você pensar, era pra gente estar falando espanhol O agora, Brasil né? acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar, porém alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar. Doideira, né? Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio. Aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Uma Espanha. das histórias mais É sempre engraçado quando isso acontece, né, cara? E isso foi até 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram Isso daí foi fundamental pra fronteira atual do Brasil, né, cara? Assim, a União Ibérica foi o que fez, basicamente, o Brasil...
Assim, claro, provavelmente os bandeirantes explorariam da mesma forma se não tivesse essa União Ibérica, só que você tinha ali a segurança jurídica, por assim dizer, até porque era completamente um lugar inexplorado pelos europeus, essa área mais interna do Brasil, né, mano? Enfim, mas é o que fez nossas fronteiras ser o que é hoje, né? Basicamente a expansão para o oeste aí do Brasil, né? Igual teve nos Estados Unidos, só que aqui foi muito mais cedo e muito diferente, né? Ah, o interessante também teve não era entradas, como é que fala? No Nordeste é outro nome que eles chamam. Eu acho que é entradas, cara, mesmo. No Nordeste é tipo as bandeiras, só que lá era tipo pra agricultura mais, né? Viram um Nordeste e ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII, Como naquela época os caras não tinham conhecimento de plantio de certas plantas, né, cara? Isso é engraçado. acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. E começa assim o É ciclo. que nem fala assim, cara, aquele negócio que especiaria naquela época valia mais do que essas especiarias, sei lá, mano, não sei, cara, açafrão, sei lá, cara, esses bagulho de colocar na comida aí, como é que é aquele lá da pizza lá, cara? Esqueci o nome. Ah, essas coisas valiam mais que ouro lá, porque na Índia, os caras iam na Índia pra buscar esse negócio, cara. Eu sempre pensava assim, né? Por que os caras não pegam uma planta daquilo lá e levam pra plantar, né, cara? Ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes, e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro, e a coroa portuguesa queria seus 20%, ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. Lesa O único condenado majestade. à morte foi um cara chamado Tiradentes. Nossa, que a gente sabe que não era igual aquele quadro ali, né? Aquele quadro que coloca ele igual Jesus Cristo, né? É que nem o vídeo do Novos Clássicos que a gente viu, né? Eles tentaram fazer basicamente um Estados Unidos do Brasil, Século né? Caramba, e é um nome, inclusive, que o Brasil vai usar depois, né? 18 foi muito agitado no Brasil. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. O século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Eu não lembrava que o Brasil já tinha tomado a Guiana Francesa. Eu sei que tinha planos lá na época. Não era da ditadura, não. Era antes, eu acho. Acho que era da época do. É daquele presidente que tem que é meio vesgo. Como é que é o nome dele? Parece um. Desculpa jogar para a aparência, mas aquele cara parece um calango, né, cara? Como é que é o nome daquele presidente, cara? Acho que ele é antes do João Goulart. Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Tinha um plano de invadir a Guiana Francesa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles, vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Fora espertinhos nessa daí, né, cara? Dá pra negar. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família... Um lugar que eu queria muito visitar no Brasil é aquela biblioteca lá do Rio de Janeiro, aquela biblioteca, não sei se biblioteca nacional, sei lá qual é que bonitona real lá, mudou o mano. rosto do país, principalmente Eu tô falando isso porque eu acho que é dessa época. do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI Vai ser vai ser o primeiro de muitos a tentar isso daí, né, cara, nos próximos momentos aí dessa história. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porém os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho príncipe. Assim, isso nunca ia acontecer, que eu acho que em algum momento o Brasil ia se tornar independente de toda forma, mas e se num mundo que isso não acontecesse, o Brasil ainda fosse num universo que isso não acontecesse por, sei lá, algum motivo, o Brasil e Portugal ainda fosse um país só, né? Seria engraçado pra caramba. Pedro de Alcântara. Tipo assim, se fosse tipo assim, imagina, um país na Europa e um país na América que não são, tipo, como era no Reino Unido ali, né, cara? No Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves aí, né? Que era basicamente, um não era colônia do outro, eles tinham igualdade, por assim dizer, né? Seria engraçado pra caramba, né? Aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então, mas isso não teria como acontecer nunca, porque eventualmente, em algum momento, o Brasil ia ficar mais poderoso do que Portugal. E daí os caras não iam mais aceitar a autoridade vindo de Lisboa, né, cara? Acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. Alright. Cara, esse hino, a galera já me perguntou qual é o meu hino favorito do Brasil, cara. Eu vou ser sincero, cara, eu acho que é meio clichê falar isso, mas eu acho que o do Brasil Império, isso que hoje é chamado de hino da independência, né, cara, é o mais bonito, assim, né, cara. Eu, quando tava no exército, tive que aprender vários hinos, e entre eles, um dos que eu aprendi é esse do Brasil Império, que é lindíssimo, né, cara? Eu gosto bastante, eu gosto muito não necessariamente a letra, porque sendo sincero, cara, a letra é legal, mas ela é repetitiva, né? Tipo assim, os caras, todo respeito a quem escreveu o verso aí, né, cara? O cara investiu 100% no refrão aí e esqueceu de fazer um segundo e terceiro verso pra música, né, cara? Podia ter sido um pouco mais criativo nessa. Mas a melodia é muito boa, o beat é muito bonito da música, né, cara? Apesar de dizermos que a independência do Brasil... O beat do hino da República é bonito, só que ele é meio... não sei, cara. É bonito, mas sei lá, ele é muito... O Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência. Ele é menos grandioso, assim, né? Independência do Brasil, na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência. Nossa, olha a calça do meu mano, né, cara? Parece o Mewtwo, cara. Tá de brincadeira, né, cara? Que é isso, negócios estrangeiros. E convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Juramento de Sua Majestade Imperatriz, a Constituição do Império. Que maneiro, né, cara? Assim, claro que a estética do Império era muito maneira, né, cara? Não dá pra negar. Juro aos santos evangelhos de ser fiel à Constituição da política da nação brasileira. Com Z! Muito mais maneiro, cara. E todas as suas leis. Aí ao imperador constitucional defensor perpétuo do Brasil, Pedro I. Pô, é muito maneiro, cara. Assim. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. E isso, em parte, gerou a Confederação do Equador. Porque, querendo ou não, quando um país se coloca como um império, por mais que seja um império igual ao Brasil, que nunca foi expansionista nem nada, ele se coloca como algo grandioso, né, cara? Você nunca vai falar que um país ele é um império se não for algo grandioso, né, cara? Um império, um imperialista, por mais que possa ser algo ruim, falar, pô, Estados Unidos é imperialista, a Rússia é imperialista, a China, sei lá, que são países imperialistas que estão exercendo seu poder, você nunca vai olhar pra isso daí e vai falar como, pô, tá, pode até ser ruim o que eles fazem com outros lugares, mas você não vai falar que isso daí que não são países poderosos ou que pelo menos se colocam como grandiosos, né, cara? Isso é fato, né? Tá, tudo bem, talvez o Império do Japão hoje em dia... que é o único império mesmo que sobrou, né, cara? Porque tem o imperador, hoje em dia não é bem um império, né? Tem só um nome. Mas os países imperialistas, quando você fala assim... Mas é aí que tá, né? O Brasil poderia ser uma república e imperialista também, né? Então é
enfim. Um movimento separatista na região do Nordeste. O Eu movimento tô falando isso porque a estética do Brasil Império era muito melhor, na minha opinião. falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter Uma o pena, seria legal se tivesse mais um estado no sul, né? Fora que a seleção brasileira ia ser muito mais poderosa. Império Unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal, então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal. Isso é muito doideira, né, cara? Assim, gente, se alguém souber me explicar aí nos comentários também, cara, nunca entendi muito esse lance do Pedro I. Tudo bem que passam anos, né? Mas, pô, em um momento o cara fala, pô, vou ficar aqui, eu sou o cara do Brasil, mano. Eu vou ficar aqui e vou tancar a independência pra esses manos. E depois, algum tempo depois, ele volta a Portugal, sabe? Tipo, é meio estranho, né? Ainda deixa o filho tão novo, né? Ele não pensou nisso, sabe? Ele falou assim, cara, então foi realmente, vamos ser sinceros, foi realmente um dane-se pro Brasil, né, cara? Que ele falou assim, quer saber, mano, ó, vocês se viram aí, tô caindo fora, cara. Foi isso, não foi? Vamos ser sinceros, foi isso, né, mano? O filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda. Então, nesta época, o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Não preciso nem dizer que a figura do imperador foi fantástica nesse sentido, porque o Brasil só é unificado da forma que é porque foi um império, foi uma monarquia, né, cara? Porque ele tinha uma figura de autoridade centralizadora ali, né, cara? Isso é importante quando você se torna independente, né, cara? Senão teria acontecido com os outros países da América do Sul, né? Gente, chegando até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito. Além disso, deixem sugestões, comentários aí de vídeos que vocês gostariam de ver aí. Pode ser vídeo nesse estilo do DGP ou de outros canais aí que eu tô precisando de sugestões de verdade. E além disso, torne-se membro aí para vídeos exclusivos. Vou ver se eu trago algum vídeo de história eventualmente lá. É porque eu tenho mais vídeos sobressalentes, por assim dizer, de outros temas. Por isso que eu não trouxe nenhum, na verdade, sendo bem sincero, de história no Membros ainda. Mas depois que eu gravar aqueles lá, eu vou ver se eu trago um de história lá, tá bom? E além disso, entre na comunidade do server do Discord, que seja novo aqui. E também no meu canal secundário lá, no canal Vani, que eu tô produzindo o Iceberg das Religiões, que vai sair no dia 30, tá bom? Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra É muito doido isso, né, cara? De como não só o Paraguai era forte, tipo assim, é bizarro você pensar que o Paraguai media força com os três países juntos da época, né? É realmente muito doido, né? Deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo e ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, começou também um período de grande imigração para o Brasil. Eu tenho um questionamento sério que eu vou fazer para vocês agora, que é algo que eu me peguei pensando esses dias. Em algum momento eu tava pensando sobre a história do Brasil, ou foi em algum vídeo que eu assisti, que depois de eu ver, eu gravei e me veio esse pensamento. O Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Porque, cara, isso daqui que eu quero falar. Império e início à República do Brasil. Ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. O período republicano é dividido em basicamente 5. Ok, antes de a gente continuar, a pergunta que eu tenho pra fazer, cara, é que, tipo assim... eu já falei muito que o principal motivo da proclamação da República foi o fim da escravidão, que os senhores de escravos estavam chateados com a monarquia, os barões, por assim dizer. Como é que falava? Esqueci o termo lá. Os senhores de terras aí, né, cara, os grandes aristocratas aí do Brasil estavam
chateados, por assim dizer, com o Império, com o fim da escravidão, e daí derrubaram a monarquia, né, cara? Só que, cara, uma coisa que eu sempre pensei, cara, é que se essa foi a grande motivação, muita gente bate na tecla de que essa foi a grande motivação, né? Mas se essa foi a grande motivação, por que eles não tentaram restaurar a escravidão depois que tomaram o poder, né? Eu peguei pensando nisso, cara. Me parece, cara, que isso aí foi muito mais usado de prerrogativa de algo que uma classe ali já queria muito, né? Que era a proclamação da República. Senão os caras teriam tomado o poder e feito como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, se os confederados tivessem ganhado, né? Ou conseguido a independência, pelo menos. Eu me peguei pensando nisso, cara, porque isso deixa claro pra gente que não era esse o grande motivo da República, era muito mais ideológico mesmo, né, cara? Ou pelo menos de uma parte dali que foi a parte que tomou o poder, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não tô dizendo que eu desejava isso, pelo amor de Deus, óbvio que não, né? Eu só tô confabulando a história, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Que é isso? Não sejam malucos, né? República Velha. Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil, e sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. Alguém chamou? Alguém chamou? Achei que tinha alguém batido na minha porta aqui. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de Estado. Júlio Prestes nem chegou. O grande problema da República do Brasil é que ele é feia, né, nesse sentido. Não é só estético. O problema da República Brasileira, e eu sou a favor da democracia, cara, eu não sou monarquista. Eu acho que nesse vídeo eu tô meio monarquista nesse vídeo, né, mas eu não sou monarquista, não. Eu sou a favor de você poder votar e tudo mais, né. Só que o problema do Brasil, cara, que nos Estados Unidos, a República, você olha lá, tá todos os presidentes certinhos, né, cara? O Brasil é muito golpe, né, cara? É muito impeachment, golpe e troca de Constituição. Esse, na minha opinião, que é o grande problema do Brasil, né, cara? Se o cara tivesse feito uma Constituição top lá no começo, cara, as coisas teriam dado mais certo, né, cara? Mas é um golpe atrás de golpe, é muito feio, né, cara? É tudo errado, cara. Poder, e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir também, assim, sinceramente, a gente brinca, cara, só que você pegar os países da Europa também foram todos meio assim também, né, cara? A França, a Alemanha nem se fala, né? Até Portugal mesmo, né? Todos eles tiveram esses momentos aí de ditadura e tudo mais, né? Então, 1937. golpe. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época, muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira, e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar. Eu tinha que trazer um vídeo um dia, né, cara, sobre essa campanha do Brasil, e acho que seria legal, né? Começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova Constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nesta época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. 50 anos de dívida em 5, né? Nos anos 60, todos tinham medo da fome. Quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil. E as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também
também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos... A única coisa assim, do governo dos militares aí, cara, que eu vejo como positivo, pelo amor de Deus, eu vejo tudo como negativo, a única coisa que eu vejo como positivo é que nessa época o Brasil ao menos almejava construir coisas um pouco maiores, né, como foi o caso da usina de Itaipu, ou a Ponte Rio-Niterói desse tempo também, né? Ou o próprio projeto paralelo aí do Brasil ter um projeto nuclear, né, cara? Que sinceramente, cara, pode parecer meio bizarro e meio Enéas, né, cara? Mas talvez fosse realmente, imagina se o Brasil tivesse, ele realmente teria um papel mais forte hoje em dia, um assento no Conselho de Segurança da ONU, né, cara? E o que tornaria o Brasil um país muito mais poderoso no cenário global, né? Mas é só isso, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, é óbvio que é um tempo de muita censura, de muita coisa errada e não é um pouco democrático, né? E militares liderarem um governo nunca é certo, né, cara? Nunca é o correto, né? Nem nenhum momento da história isso daí dá certo, né, cara? a Nova República, que vai de 1985 até os dias Só na atuais. Roma antiga, só, né? E olha Foi lá elaborada ainda, uma né? nova constituição E conhecida olha lá, que muitos irão dizer, né, cara? Muitos não, né? Em verdade, é dito que o Império já é uma. Já é uma. Quando a Roma antiga entra em Império, ele já tá em decadência, né, cara? Que o auge do Roma mesmo era a República Romana, né, cara? Tem muita gente que diz. como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, o de sempre. Hoje, o Brasil é a 9ª economia mundial em PIB bruto, logo à frente do Canadá e atrás da Itália. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, Cara, são examinadores, mas assim, cara, sinceramente, cara, poderia ser pior, né, cara? Vamos ser sinceros, que o Brasil não é um país tão ruim assim, não, cara. estamos na posição 68. E sim, o PIB bom, do Brasil né? teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Infelizmente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cara, é aquilo, cara. Se a gente tá na posição 60, cara, quer dizer que tem 140 pra baixo da gente, cara. Tá bom, cara. Vamos ser sinceros, tá bom demais, Não cara. saia do vídeo bom. agora, calma aí. Como vocês sabem, o meu canal é mais focado em geografia e história. Mas eu irei vazar o meu mano, até porque. Que é isso? Que é isso aqui, cara? É propaganda do Brasil Paralelo aqui no final, cara? Que loucura isso aqui. Por essa eu não esperava. Ok, enfim, gente. O DGP é um cara que não deixa suas opiniões políticas de lado, né? Ok, tudo bem, eu respeito isso. Gente, chegar acabou o vídeo, né? Basicamente, eu esqueci de falar isso, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam da história do Brasil, pra quem não conhecia aí, né? Eu espero ter acrescentado algo e ter feito um vídeo pelo menos divertido pra vocês assistirem aqui. Eu não sei muito bem como fazer esse tipo de vídeo que a gente já viu muito aqui no canal sobre a história do Brasil, então eu fico meio sem saber o que falar e sem ser muito repetitivo, mas espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.